Fala galera, eu sou Yuri Costa e esse é o Ponte do Reino, e nessas últimas semanas a gente tem analisado e comentado cada um dos episódios da quinta temporada de The Chosen, e hoje com o penúltimo episódio da temporada, intitulado O Quarto de Cima, Parte 1. Como sempre, o episódio inicia com uma cena da ceia, mais especificamente de Jesus chegando ali no quarto e colocando, a toalha em volta, pegando a bacia e lavando os pés dos discípulos como um servo. E eu achei sensacional ver a atuação, a cara, assim, as expressões de Judas super desconfortável, com Jesus lavando seus pés, sabendo o que ele ia fazer em seguida. E em seguida a gente volta para o presente, que, detalhe, é aquele mesmo dia, só que de manhã, e aí a gente vê um garoto explicando para o seu pai que ele tinha tido uma visão e que por isso ele estava ali arrumando a mesa do andar de cima e tudo mais, porque ele tinha certeza que as coisas que ele viu iam se cumprir. O pai não dá muito crédito pro menino, mas quando ele sai de casa ele vê que o muro da casa dele está pichado com alguma coisa do tipo Jesus é o Messias ou alguma coisa assim. E aí, com medo da retaliação romana, ele manda o menino ir buscar água para limpar a parede. E ele fica surpreso porque isso bate com uma das visões que o menino declarou que teve. Enquanto isso, o Tiagão percebe que ele estava sendo seguido pelos homens do Cafne. Então ele vai ali andando pelas ruas, encontra o Pedro, chama ele, explica a situação e eles vão junto conversar com Jesus, que está lá na casa onde eles tinham se hospedado. E mais uma vez é super divertido ver o bom humor de Jesus, mesmo num momento como esse, um dia tão tenso. Eles perguntam então para Jesus onde eles deveriam passar a Páscoa, e Jesus responde com informações extremamente específicas sobre um garoto que eles iam encontrar tirando água da fonte. Does that answer your question? Yes, it does. In a surprisingly detailed way. A cena corta para Judas, que está andando pelas ruas e acaba encontrando a sua irmã, Débora. E aí eles começam a conversar e é uma conversa meio constrangedora, porque a mulher agora acredita que o irmão estava certo sobre o Messias. Mas o Judas agora não tá mais com tanta convicção assim, porque ele tá se preparando para trair Jesus. E mais uma vez o seriado ressalta sobre o nome Iscariotes entrar para a história. The name Iscariot won't be forgotten. Pedro, João e Tadeu então seguem o tal garoto e chegam até a casa, falam com o dono da casa, que tinha realmente um quarto superior preparado para eles passar a ceia e tudo mais. E aí Tadeu volta para explicar para os demais discípulos e orientar eles sobre eles pegarem rotas um pouco mais longas e diversas e sair cada um num tempo diferente para eles conseguirem despistar os perseguidores. O dono da casa percebe que toda a visão do filho havia realmente se cumprido e acaba permitindo então que eles passassem a Páscoa ali, desde que eles fossem discretos. Eles concordam e Pedro, João e o garoto começam a arrumar as coisas ali para a ceia da Páscoa. E nessa cena o Pedro e o João começam a conversar, alguma coisa sobre eles perceberem que está acontecendo alguma coisa, que eles não entendem direito o que é, mas João diz que ele percebe uma coisa com clareza, que Jesus está triste. E aí o episódio dá uma boa enchida de linguiça, na minha opinião, porque ele vai mostrar cada um dos discípulos, então, fazendo um trajeto diferente, e aí na rua eles enxergam alguma coisa que remete eles a algum momento da vida deles antes de conhecer Jesus, e aí tem essas cenas em preto e branco, como flashbacks e tal, só que essas cenas, sinceramente, não agregam em nada. O Zé se lembra de uns amigos zelotes que morreram, o Natanael dos seus estudos para uma prova de arquitetura, o Felipe e o André do seu tempo com João Batista, o Tomé de quando seu pai foi preso, o Mateus do seu primeiro dia como cobrador de impostos e finalmente o Tiaguinho, que é a única lembrança que realmente parece ter alguma relevância nesse episódio, porque quando a gente conheceu esse personagem lá na temporada 1, ele já estava seguindo Jesus, então a gente não pegou o contexto de como foi que isso aconteceu. Na sua lembrança, a gente vê que ele era um cantor e que ele queria participar do coral do templo em Jerusalém. Só que o seu mestre diz para ele que isso não ia ser possível, porque como ele era coxo, ele não ia ser aceito no templo. Tiaguinho fica bravo com a resposta e ele resolve ir mesmo assim, e aí ele sai sozinho, começa a andar em direção a Jerusalém,
Só que escurece e ele para dormir no meio de uma floresta lá à noite, ele não consegue acender o fogo e ele dorme no chão, no frio. I don't have any money. I don't have It's okay, Anaya. I'm not trying to rob you. Everything's fine. E então ele conhece Jesus e Tadeu, que estão passando por ali aquela noite, veem ele naquela situação, acendem o fogo para ele ficar mais confortável, conseguir dormir bem, eles começam a conversar e assim Tiaguinho passa a seguir Jesus, abandonando então o sonho que ele tinha de ser um cantor lá no templo. Nesse ponto, o único discípulo que ainda não chegou no quarto de cima é o Tadeu e tá todo mundo nervoso esperando a demora dele. Esse pra mim é o episódio mais fraco dessa temporada, mas eu diria que é porque ele é a parte 1, né? Então é meio como se fosse apenas um começo meio lento para um episódio incrível. Porque a intenção era que você, como espectador, assistisse os 2 episódios um seguido do outro. Então, se você tá preparado para ver a season finale, já divulga para todo mundo, porque eu tô louco para comentar sobre o último episódio dessa temporada, e até lá, eu diria que todo mundo tem que ver The Chosen.